Salve nação corintianos, e vamos fazer então análise tática, né, do pós-jogo de Corinthians e Santos para verificar aonde Dorival Júnior errou, se realmente o elenco está ok, né, para que possamos então avaliar, né, e no vídeo de hoje vou te provar que realmente o esquema tático do Corinthians está errado. Bom, falando então da escalação, o Corinthians começou o que tem de melhor, uma novidade, não jogou com o centroavante o Memphis Depay, então ele jogou como falso 9, tanto, né, o Memphis Depay quanto o Caio César, né, que realmente os dois fizeram um bom jogo, sim, tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo. Nós tivemos então a partida brilhante, sim, de Carrillo dentro das suas limitações, né, realmente naí, né, já faz pesar de um clássico, né, entrando o Alan, né, no segundo tempo. Nós tivemos então a saída de André na entrada de Kaique, né? Já o Pedro Raul teve novamente uma outra oportunidade entrando então no segundo tempo, faltando então 10 minutos para o jogo, né? Entrando lá no lugar do Ranieri, né? Porque o Santos, né, teve o lateral esquerdo expulso e outro jogador que estava machucado, e aí o Corinthians ficou com uma superioridade numérica de 2 jogadores, então faltando 10 minutos para acabar o jogo, né? Você tendo uma superioridade numérica, o mínimo que poderia fazer os laterais, né, como o Mateuzinho, como o Bidu, né, fazer um treinamento de bola, no mínimo lá, de lançar a bola na área, porque nós tínhamos Pedro Raul, né, um time que tem um centroavante de 2 metros de altura, não é capacidade técnica de você pegar a bola, lançar lá na área, mas não, o time aparenta que está rachado, porque quando entra o Pedro Raul, não defendendo o jogador, sim, um jogador de 2 metros de altura, centroavante, cabeceador de área, ninguém cruza a bola na área, eles querem fazer infiltração, é uma coisa inimaginável, porque aí quando temos o Memphis Depay como o famoso bode expiratório ou o famoso boi de piranha, eles começam a lançar a bola na área aérea, que ele não é um jogador alto, não é centroavante, é um jogador que recebe sim às vezes a bola e mano a mano, né, com o zagueiro, com o volante. Teve o passe milimétrico de Caio César para o Memphis Depay limpar o zagueiro e bater então no contrapé lá do goleiro do Santos. Com isso, né, o Memphis Depay às vezes ele consegue jogar ali como pivô, mas não é sempre, porque ele não é a característica dele, e realmente dá para algumas vezes Memphis Depay jogar ao lado de Garro ou até mesmo ao lado de Bidon, podendo escalar uma formação um pouco diferente, como por exemplo Caio César com o Guinegão, Caio César, né, com Pedro Raul, e ter essas variação tática inteligente. O Bidon jogou marcado, os caras foi para cima dele, não conseguiu deixar ele jogar. Garro entrou na partida, mas estava um pouco meio apagado, está devendo, não sei se é a dívida do Tadjeres que o Corinthians precisa resolver, né? Assim como o Osmar Stabile afirmou que a dívida, né, do Garro será feita primeiro, depois a dívida do Memphis Depay, que deve para ele 40 milhões de reais, né? Não existe esse negócio de jogador que vai jogar por amor, o jogador ele joga de acordo com o que é prometido para ele em contrato, né? Com isso nós tivemos então Vitinho permanecendo no banco, uma escolha técnica que realmente não está um bom momento. Guinegão aparenta não está entrando todos os jogos. O Dorival Júnior não quer queimar o garoto. O Charles realmente está muito abaixo. E com isso nós tivemos o Ranieri como único volante com sistema tático. Então nós tivemos essa análise que todo mundo viu que realmente o Corinthians não aproveitou os 10 minutos finais, tendo 2 jogadores a mais. Me fez lembrar aquela partida de Corinthians, né, e Vasco, onde o Antônio de Oliveira tinha 2 jogadores a mais, não soube aproveitar, não fez um resultado, e até mesmo o outro técnico que não tinha nada a ver com isso, o famoso então Renato Gaúcho, ele falou o seguinte, que se ele tivesse comandando o Corinthians naquele jogo, sim, ele teria ganho a partida contra o Vasco, mas Dorival Júnior consegue insistir nas suas verdadeiras, que eu já afirmei aqui no canal, que é um técnico teimoso, sim, que ele insiste num esquema tático que realmente não funciona, e pelas declarações dele na coletiva, ele tá pouco se lixando referente então à pressão, porque ele sabe, se ele for demitido do Corinthians, vai receber uma bolada porque do quebra de contrato. Com isso, o Corinthians precisa sim
pressionar o treinador, precisa cobrar ele para ele melhorar, né? Se tem, ou seja, um executivo de futebol, um presidente no clube, há sim uma hierarquia que precisa ser cobrada, não apenas o Dorival, né, fazer as suas birras, fazer os seus esquemas táticos, né, contra os outros times que não funciona, né? Ou seja, o profissional que está lá, está sendo bem remunerado por isso, com 3 milhões de reais por mês, precisa ser cobrado, não precisa ter carta branca 100%, e ainda o mandatário cobrou na coletiva que ainda precisa de reforços, ou seja, o que ele tem não serve mais na visão dele, ele quer no mínimo aí então um Cristiano Ronaldo da vida para ver se realmente funciona o Corinthians no esquema tático, né, pardal dele. E vamos falar então de Arthur Cabral, o atacante do Botafogo, é um centroavante que joga como pivô. Se realmente ele vir pro Corinthians, há dúvidas referente quanto que ele vai pagar, se realmente ele merece, né, o que vai fazer. E aí tem aquela grande pergunta, né, que eu vou deixar para você, é o seguinte: o que vai acontecer com o Guinegão, que é um menino que tá vindo na base, tá vindo aos poucos? Será que ele vai ser emprestado? Será que ele vai ser negociado? E Pedro Raul, que realmente só entra 10 minutos faltando, 5 minutos faltando, que muita gente dentro do Corinthians, dá para perceber, não joga a bola na área para ele cabecear, porque não gosta do jogador. Se tivesse gostando dele realmente, as bolas iriam na área, assim como Pedro Raul jogou no Ceará e fez muitos gols de cabeça e serviu os companheiros, fez jogar realmente, né? Se você for comparar entre Arthur Cabral e Pedro Raul, eu ficaria com Pedro Raul, porque o jogador já está lá, já está bem. Não se sabe se Arthur Cabral vai suportar a pressão no Corinthians. Quem jogador que jogava muito bem fora do Corinthians veio para o clube, sentiu a camisa, conseguiu jogar. E a quantidade de jogadores que nós temos no ataque, nós temos Roberto, nós temos Memphis Depay, Guinegão, Pedro Raul, Vitinho, Caio César, Kaique, Jesse Lingard, né? E nós temos então 8 jogadores para a posição. Quem vai sair desse time? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa então avaliar e aí fazer um novo vídeo referente então à função de cada jogador. Que Roberto mais uma vez não jogou contra o Santos porque estava machucado, e mais uma vez, né, algumas pessoas corporativas da imprensa não colocaram a culpa no Corinthians, que cadê o Roberto? Aí se tivesse o Roberto resolvia, né? Aí nós tivemos então o Memphis Depay fazendo seu gol, aí o César voltando ao time bem, voltando muito bem, deu passe de assistência para o Memphis Depay fazer o gol, calou os haters, né, que o Roberto sumiu do jogo, né? Não estava no jogo, né? Todo mundo sentiu a falta então do Roberto contra o Curitiba, mas e como ele está machucado, não consegue jogar de muleta, como muita gente não jogou futebol, não sabe o que é isso, quantos gols tem uma bola, aí fica inventando coisas que só para clique e achar que realmente está faturando uma grana na internet. E como o Corinthians estava jogando errado, nós tínhamos sim o André Luiz, né, é um volante que não é um meia, ele estava jogando de ponta esquerda, né? Nós tivemos então o Carrillo jogando de ponta direita, Ranieri jogando então no meio dos dois zagueiros, nós tivemos então o Bidu, que não conseguiu avançar, não conseguiu cruzar na bola, Mateuzinho a mesma coisa. Então a formação do Corinthians, ele só tomou o gol por quê? Porque ele ficou muito desprevenido nessa formação horrorosa de ataque que não funciona, ou seja, não funciona um ataque dele. Você não deve fazer umas bizarrice, né, como técnico, né, já aqui no canal. Quando o Dorival Júnior veio, eu falei publicamente que realmente ele não é o técnico indicado naquela ocasião para o Corinthians. Se você me perguntar, o Dorival precisa ser demitido? Ele precisa ser apenas cobrado pela diretoria. Se um técnico não for cobrado, vai ficar a mesma bizarrice que teve lá com o Antônio de Oliveira. O time então na última colocação, né, o técnico fazendo piadinha para jornalista, perguntando se realmente se ele se sente como um torcedor. Ele não estava nem aí, ele só queria receber seu salário no final do mês e se caísse para a segunda divisão, ele ia junto com o contrato dele. E quem assumiu para resolver os grandes BO do Corinthians foi Ramon Dias, né? Ramon Dias chegou no Corinthians, levantou o clube que estava então na última colocação no Brasileiro, junto com o Memphis Depay, assumindo a responsabilidade e deixando o time então na 7ª colocação. Chegou no outro ano, colocou o time então no campeão paulista, teve suas dificuldades no começo do Brasileiro, sim, apenas com a razão que não tinha Garro como armador do time. E aí com isso faltou
pouco mais de tranquilidade para o técnico usar a cabeça e achar um responsável para colocar alguém no lugar dele. Aí Dorival Júnior vem à imprensa falar que o trabalho foi horroroso, aí como chegamos no Corinthians, que estava tudo errado, que estava tudo ruim, né? Ou seja, Ramon Dias saiu do Brasileiro, demitido no 12º lugar. Dorival Júnior jogou um brasileiro inteiro de 2025 e deixou o time na onde? Na 13ª colocação. Então não foi melhor que Ramon Dias, ele foi um pouco abaixo. Já as declarações de Matheus Bidu, fala que ganhamos título, que a torcida dá paciência. Não, meu amigo, vocês jogaram, né? Vocês jogaram com um time da Série D de dado contra a Portuguesa, cagaram nas calças, né, para ganhar o jogo, né? Empataram no últimos segundos dos acréscimos do segundo tempo aí pros pênaltis. Se não fosse o Hugo Souza, seria eliminado. Jogaram contra o time da Série B de bola, com todo respeito também, né, no Novo Horizontino, perderam de 1-0. Realmente, isso sim tem que tomar vergonha na cara, falar que aqui é Corinthians. Vamos fazer o simples, né? Você pega a bola na área, tá o Pedro Raul, cruzar na área. Não tá o Pedro Raul, bola vai por baixo, faz infiltração com o Memphis, porque o jogador não é alto de 2 metros de altura. E os próximos jogos do Corinthians, nós temos a obrigação de ganhar contra a Chapecoense. É um jogo fora, é um jogo difícil, o time dos caras não tá bem, vai vir com tudo pra cima do Corinthians. E se Dorival inventar novamente, assim como inventou a roda, né, contra a Portuguesa, colocando quatro volantes, inventou a roda colocando 5 volantes contra o Novo Horizontino, morrendo de medo contra o time dos caras, com todo respeito. Aí você vai jogar com a Chapecoense como? Qual é a cara do Corinthians, do Dorival Júnior contra a Chapecoense? E se perder pro Flamengo, o que acontece? O estádio lotado, o clima inflamado. Será que dá para segurar Dorival Júnior se ele empatar com a Chapecoense e perder com o Flamengo? Deixa aqui nos comentários. E caso não demite ele, aí vai ficar enrolando contra o Fluminense, enrolando com o Internacional. E o ponto-chave que pode definir o futuro, né, do Corinthians, do Dorival Júnior, que já falei que ele é um técnico com data de validade aqui no canal, contra o Palmeiras, então no dia 12 de abril, que poderá ser um jogo-chave e poderá ser um jogo, sim, de despedida do Dorival e uma possível demissão. E o Tite, será que ele vem pro Corinthians? No caso da demissão do Dorival Júnior, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer então uma análise então no próximo vídeo então do pré-jogo então contra o Chapecoense, ou sair alguma notícia bombástica. Então se você gostou desse vídeo, curta, né, manda aqui para os seus amigos corintianos e vamos para cima.